Ainda na presença do Senhor, nesse espírito, nessa alegria, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos estar meditando até o verso de número 11. Deixa eu ligar meu temporizador aqui. Glórias a Deus. Estamos firmes, trabalhando na casa do Senhor, a obra não para. Estamos com as nossas programações, vocês estão vendo aí na web rádio, os programas, as orações às 6 da manhã, as orações durante todo o dia, né, no Zoom, através da ferramenta. E Deus tem feito grandes coisas em nosso favor. Eu tenho certeza que você também na tua casa está experimentando aquilo que é a graça e a bondade de Deus. Aleluia. Eu já ia pegar meu óculos ali, como não tem gente, então não tem perigo, não estou vendo ninguém, então está tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, nós vamos conversar um pouco. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, glórias a Deus, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Senhor, esta é a tua palavra, nós estamos na tua casa, reunidos, Senhor, aqueles irmãos que estão também nos seus lares, estão no Senhor, nas suas plataformas, nos seus smartphones, nos seus PCs, enfim, na televisão, não importa, Senhor, o meio, mas que essa palavra possa, Senhor, ser rema ao nosso coração, porque somos teus filhos e precisamos, Senhor, da direção, precisamos, Senhor, da graça do Senhor. Usa a minha vida, Espírito Santo, e fala aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, ir de uma única sorte, sermos, Pai, visitados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, falar sobre essa carta de Romanos, alguns teólogos afirmam que essa carta ela é um resumo de tudo aquilo que é o Novo Testamento. Paulo, ele ao escrever essa carta, é a carta mais formal que Paulo escreve, né, para a igreja de Romanos. Ele tinha uma grande expectativa de pregar nesta igreja. Não se tem ao certo o fundador da igreja de Romanos. Romanos era, na verdade, né, a capital do mundo daquele tempo, né, do mundo capitalista. Era onde acontecia praticamente tudo. Estava ali o centro religioso, o centro financeiro do mundo, né, todas as grandes potências do exército de Roma, né, do Império Romano, estava ali, estabelecido naquele lugar. E alguns afirmam que a igreja de Roma ela nasceu oriunda do lado de Atos dos Apóstolos, quando eles foram visitados lá na festa de Pentecostes, e alguns receberam dali a presença do Espírito de Deus, e saíram e voltaram para Roma, e ali começaram então uma igreja. Não se tem ao certo quem é o fundador, mas, de certo, era uma igreja extremamente importante para o reino de Deus naqueles dias.
E Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, ele tem todo um cuidado de explicar detalhadamente aquilo que eram os benefícios da graça e do poder da reconciliação por meio de Jesus Cristo. E ele começa então dizendo, no primeiro versículo, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já tem algumas coisas muito interessantes para a gente pensar e meditar. Justificados, Justificado vem da palavra, o oriundo da palavra justiça. E se nós pensarmos, como que nós podemos sermos nós pecadores, homens que nascemos do pecado, e de repente estamos justificados. A justificação é uma primeira obra que acontece, é uma das mais importantes na vida de um homem, como quando o Senhor se aproxima dele e ele, não merecendo, Cristo faz o sacrifício, mesmo ele ainda sendo pecador, e o justifica, e coloca a sentença sobre a nossa vida, dizendo: vocês não me devem mais nada, vocês estão justificados. Ou seja, alguém já morreu, já pagou a dívida no teu lugar, e isso é um memorial espiritual muito forte. E se entendemos isso na nossa vida nesses dias, você não vai andar como alguém injustificado, você vai andar como alguém justificado. E alguém justificado é alguém que tem na lembrança, na memória, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Portanto, não se vê limitado, não se vê angustiado, não se vê deprimido, não se vê uma pessoa cabisbaixo, mas é uma pessoa que tem a certeza de que alguém já o justificou. Porque se você não sei se você já teve essa triste infelicidade de ir a uma audiência, Quando você entra eu fui preposto de uma empresa que eu era administrador, e algumas vezes eu tive que ir ao fórum em questões trabalhistas e outras coisas também, já fui. Quando você entra numa sala de audiência, você se sente, mesmo você na figura de, vamos falar assim, no caso, o reclamante, o reclamado, é sempre constrangedor, porque quando te fazem perguntas, principalmente os juízes, as autoridades, eles são treinados para isso, porque eles querem extrair dali a verdade para poder dar os seus vereditos. As perguntas são muito capciosas, muitas das vezes os olhares são olhares desconfiados, e existe ali todo um clima para tentar se absorver a verdade. Mas uma coisa que é interessante, que quando nós chegamos ao tribunal do Senhor, nós já vamos chegar e já estamos, pelo meio do sacrifício de Cristo, justificado. Veja que coisa interessante, você já entra no tribunal do Senhor justificado. Você já pode viver aqui na terra como alguém justificado. Isso é uma obra poderosa para que você possa, nesses dias, se lembrar: eu sou justificado mediante a fé. O que eu preciso para fazer alguma coisa? Mediante a fé em Cristo. Talvez aqui Paulo estava abrindo os mananciais, os mistérios da fé, e dizendo: nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Meus irmãos, isso é algo que tem incomodado a nossa sociedade nesses dias. Como ter paz no meio de um mundo tão turbulento como nós estamos? Não é verdade? Como eu posso garantir que eu tenho paz? Eu tendo meditação, agora a onda é levantar às 5 da manhã, dar um creche do lado, falar: Jesus vem e está tudo certo, vai dar tudo certo, A pessoa imagina que ter paz é ser um budista, é ser um monge lá no alto das montanhas, longe de todo estresse, ou estar no meio da natureza. Existem várias formas que as pessoas têm de transparecer que tem paz. Mas, de certo é, que nenhum de nós temos paz no mundo caído. Por isso o Senhor diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Não existe você imaginar que nesse mundo nós teremos paz, a não ser esta que Paulo está dizendo aqui: justificada, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio da reconciliação.
Paz não é você ter a mente equilibrada. Paz é você entender que você teve um rompimento com a presença de Deus devido ao pecado que entrou no mundo por meio de um só homem. E agora eu passo então, sendo justificado mediante a fé, ter acesso novamente a um relacionamento com o Pai. Portanto, mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, esteja desabando, eu sou justificado. Portanto, eu posso entrar na presença de Deus e requerer do Senhor uma direção. E então eu começo a ter esse tipo de paz. Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante, como que eu vou ter, pastor, se as minhas panelas estão vazias, paz nesses dias? Se eu estou financeiramente desprovido nesses dias, tendo até privações, como que eu posso viver atribulado e ter circunstâncias tão adversas, ter óbito na minha casa, eu tendo a morte da panela, e o Senhor está dizendo para mim que eu posso ter paz no meio de tudo isso, meu casamento dissolvendo, as coisas deixando de acontecer, a minha empresa indo para o espaço. Como é que eu posso ter paz? Eu digo para você, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque se você não conduz vivendo a tua vida justificada dessa forma, você vai ser sujeito a tudo isso que nós estamos inseridos. É muito importante dizer isso. Nós não somos isentos de nada, nós estamos inseridos. Agora, o que eu quero te ensinar nessa noite é a fé para viver e se estabelecer dentro desse ecossistema terra no qual nós estamos inseridos. Como que nós vamos ser pessoas equilibradas nesses dias, irmãos? Mediante a fé em Cristo, em Deus, por meio de Cristo Jesus. Quando nos faltar respostas, né? Algumas pessoas nos perguntam, mas por que tem 400 e poucas mil mortes? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, irmãos. Mas Deus não está vendo o sofrimento das pessoas? Sim, Deus está vendo. Mas tem coisas que eu não tenho resposta para você. Mas pela fé, eu creio que Deus está na direção de tudo isso. E aqui, a palavra de Deus, Paulo escreve então: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, igualmente, olha só que interessante, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Somente por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Como está a sua casa? Como está a sua vida espiritual nesses dias? Você está sujeito a todos os tipos de informações? Você está perplexo ou você está concentrado naquilo que é a palavra de Deus para você nesses dias? Qual a informação que tem predominado a sua mente e o teu coração? Hoje, quando eu recebi o convite, está até um pouco em cima, mas eu estava meditando mais cedo na minha casa, hoje pela manhã, pensando, quem cuida de mim? E aí me veio no meu coração, até aquela música do Kleber Lucas que fala, né? Deus cuida de mim. De fato, nós lemos aqui o Lucas capítulo 9, na oferta, quem cuida de nós é o Senhor. Quem vai cuidar das minhas vestimentas, dos meus pormenores, é Deus. Como eu vou viver nesses dias? Mediante a fé e a graça do meu Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou ter paz no meio dessa turbulência toda? Lembrando da justificação de Cristo, o autor e consumador da minha fé. É Ele que me faz reconciliar pela sua graça. Ou seja, Ele me emprestou essa dádiva dEle para que eu possa ter essa fé hoje, nos dias atuais. Mas dá-se a impressão de que quem tem fé é uma pessoa inabalável. Muito pelo contrário, quem tem fé sabe quem o justifica. Quem tem fé sabe que no meio da tempestade o Senhor está com ele. Quem tem fé, esse tipo de fé que Paulo está orientando aqui à igreja de Roma, ele sabe que nós nos gloriamos na esperança que tem no nosso coração. E ele começa a dizer, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Como é que é isso?
Eu vou viver esses dias então isento de toda tribulação? Não. É claro e evidente que nós temos dores. Nós vivemos um mundo de dor, irmãos. Às vezes nos passa uma ilusão de que pela fé nós estamos isentos de tudo quanto é tipo de mazelas desse mundo. Não. Nós temos unha encravada, nós temos falta de grana, nós temos desemprego, nós temos filhos que muitas das vezes, né, se rebelam, têm problemas. Nós temos, né, casamentos que muitas das vezes nós não conseguimos ter ali uma AM/FM funcionando direitinho. E aí a gente precisa, né, de Deus para ir lá e equalizar nossas ondas. Nós temos tribulações adversas, né, profissionais. E assim por diante. Nós batemos carro também, nós temos problemas. O pneu fura, né? Eu fui pedalar sábado, pelo amor de Deus, irmãos. Cheguei com a bicicleta arrebentada. Só Jesus na causa. Né? Furou 2 vezes o pneu. Né? Deu uns negócios, uns revertrés no meio do caminho. O negócio foi tenso. Cheguei com a roda balançando, parecia que estava... Minha bicicleta estava zerada. Na hora que ela voltou, parecia que estava tudo detonado. Aí um amigo meu falou assim, você vai pedalar amanhã? Eu falei, só se for no lombo da mula, porque a bicicleta não vai, bicho. Deu tudo quanto é pau. Agora eu vou ficar reclamando da vida, não é verdade? Das dores, das dificuldades. Né? Nós temos problemas, mas aqui Paulo orienta aqui esse tipo de fé racional, justificação, aquilo que você precisa entender. Quando a gente tem uma fé dessas, nós conseguimos nos gloriar, até mesmo nas tribulações. Tanto é que Paulo fala, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória nas nossas vidas. Por que os cristãos temem passar por tribulações? Circunstâncias adversas, ventos contrários. Queridos, eu vou dizer para você, Deus não tem você como alguém débil, uma fé incircunstante, que Ele precisa ficar te dando, né, incentivo toda hora para que você possa prevalecer nesse mundo, de jeito nenhum. Aqui Paulo está orientando uma fé racional, uma fé entendendo o propósito genuíno do Senhor por você, que mesmo nas tribulações, você poderá se gloriar nas tuas tribulações, e sabendo que a tribulação produz perseverança. Oh, meus irmãos, tudo tem um processo na vida. Não há, né, circunstâncias que nós não possamos passar, que Deus não prove o homem além das suas forças. Você tem um Senhor na tua vida, não é para garantia de que... Eu gosto muito aquelas músicas meio triunfalistas, né? Que fala que nós vamos vencer, que nós vamos acabar com o inimigo, que nós vamos detonar tudo, e que, tanto é que tem muito Superman da fé que não pode nem dizer que tem uma dor de joelho, porque, né, ele vai para os Estados Unidos tomar uma vacina, tem que tomar escondido, porque ele se apresenta então como Superman da fé. Meu irmão, quem tem fé, muitas das vezes é como Abraão, vai demorar 100 anos a mulher estéril, e ele já está, né, lá para lá do Bagdá, e ele tem que crer contra a esperança. É assim. Eu não sei o propósito de Deus, mas eu tenho certeza de que a tribulação, ela produz perseverança. E os que perseveram na tribulação são pessoas que são fortes. E se os ventos estão batendo na igreja, se nós estamos sofrendo como humanidade esse tipo de praga chamada coronavírus, e você está de pé, levantando as tuas mãos para o Senhor, o exaltando, lembrando, trazendo à memória o que te traz a esperança, mantendo a sua fé ativa no Senhor, não é porque não tem culto presencial que eu vou cair na fé, não é porque eu não tenho, né, pessoas no meu pé, vendo o que eu estou fazendo, que eu vou viver uma vida de pecado, não é porque não... Meus irmãos, nós estamos precisando ter maturidade. A gente está discutindo por coisas tão pífias na internet, esquecendo de que o amor de Cristo nos constrange. E nesse processo de tribulação, você pode ter a paz que excede todo entendimento. E aí nós começamos então a ter sentido as tribulações. Porque você começa a agradecer a Deus e pensar assim, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz a experiência. Eu estava conversando com a minha filha outro dia acerca da carreira e, meus irmãos, é só você parar para pensar que você vai ver, como diz aquela escritora Cora Coralina, né? Uma vez perguntaram para ela, uma das maiores escritoras brasileiras, o que ela pensa, né, acerca do futuro. E ela disse assim, assim como o passado é melhor do que o presente, o futuro será melhor do que agora. E ela falou, quer que eu te prove?
Vê a vida que os teus pais levaram, se não foi pior do que a tua. Vê a vida que os seus avós levaram, se a sua vida não é melhor. Às vezes nós não temos ciência do processo e na onde nós estamos, mas Deus está nos dando tempos para que nós possamos ser perseverantes na tribulação. Com isso, vamos trazer experiências. É muito bacana porque só quem já quebrou sabe orientar quem vai quebrar. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ele falou assim para mim: rapaz, eu estou desesperado. Eu falei: o que foi? Minha empresa, eu não sei mais o que eu vou fazer e tal. Com essa pandemia o negócio ficou duro, ficou assim, ficou assado e tal. E eu falei para ele: querido, fica tranquilo. Sabe como que o japonês faz quando vai quebrar? Ele vai lá e compra o carro mais zero que tem na concessionária. E ele pega então, e ele quebra em alto nível. Porque ele fala: eu vou me ruir, mas eu sei para onde Deus vai me levar novamente. É mais ou menos essa a ideia. Ele não tem esse tipo de fé, de entendimento, mas, ou seja, é uma questão apenas de brincadeira. Mas você tem saúde? Você está de pé? Deus é contigo? Fique em paz. Dias melhores virão. Não é música do Jota Quest, mas serve. Dias melhores virão. Você vai ser experiente. Quantas vezes, nós vivemos na pendura e tinha que fazer milagres, multiplicar. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que o meu carro chamava R$10. Eu parava no posto, era R$10. Não tinha outra conversa. O meu ninho, eu acho que a marca do tanque dele era R$10, porque se colocasse 11 ele engripava, ele não andava mais. Era a cota do dia, R$10. E eu, no início de casamento, às vezes a Adriana entrava no carro e ela falava assim para mim: se esse carro acabar combustível, eu juro que eu largo você aqui no meio da avenida e vou seguir a pé. E eu todo orgulhoso falava para ela: não, hoje eu coloquei. Quanto? R$10. E teve um dia que acabou, irmãos. Ela com fome, o negócio pegou. Aí veio a tribulação, tudo isso que eu preguei aqui. Aí tive que ser perseverante na tribulação, silencioso, caminhar a pé e no posto, rapidinho, correndo. Naquela época era mais magrinho, corri bastante, coloquei, cheguei em casa em silêncio, fiz comida enquanto ela estava tomando um banho, porque a mulher com fome é uma coisa de louco. Os R$10, né, Bedinho? Até que um dia, Deus mudou a sorte. Eu cheguei no posto, falei para o cara assim, o frentista me chamava de negão. Até que um dia descobri que eu era pastor, aí ele mudou tudo. Eu não gosto disso, Ele me chamava de negão todo dia. Aí, negão, quanto que vai? R$10. Eu falava: R$10. Aí no dia que eu falei para ele, um dia que um irmão passou e falou assim: e aí, pastor? Ele começou: e aí, senhor, quanto que vai? Eu falei: isso é negão mesmo, velho. É isso mesmo, Eu quero a tua vida para o Senhor. É uma grande bênção. Mas Deus muda a nossa sorte quando nós perseveramos. E olha que foi um bom tempo de R$10, viu? Mas Deus é poderoso. Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Você precisa perseverar. E isso traz experiência. Sabe o que é experiência? A experiência é a certeza e a esperança de que ela não se confunde. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nos qual não foi outorgado. Ou seja, quando eu tenho então a perseverança, eu adquiro então a experiência, eu começo então a viver nesse tipo de relacionamento com Deus, com uma fé racional, mediante a fé, eu vivo então aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida. A coisa acontece mediante a justificação e a fé em Cristo. Fé nesses dias, para viver esse processo de Deus. E aí começa então, você começa a viver desdobramentos interessantes, porque quando nós temos esse tipo de fé, nós chegamos a um nível de maturidade, no qual você pode declarar: ainda que eu não tenha isso, aquilo, ou aquilo, que muitas das vezes eu acho que eu preciso, porque a palavra de Deus fala: já fui moço, já fui velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é promessa. Agora, muitas das vezes, aquilo que nós somos privados pela nossa própria cobiça, você começa a ficar uma pessoa mais experimentada. Você começa a abrir mão de coisas que para você antigamente tinha valor e hoje não tem.
Eu morro de... eu aprendo muito com as pessoas experientes, né? E um dia eu fui comprar para o meu pai um tênis, para o Vavá. E o meu pai foi calçar tênis, não é novidade, ele veio da roça com 16 anos, então ele andava descalço, então os pés, um pezão largo, né? Aquele pé de crioulo, aquele pé... E aí a gente compra para ele sapato umas plataformas maiores e tal, que ele gosta. Aí fui eu comprar um sapato para ele, um tênis. Pensei assim, vou comprar um tênis da hora para ele, né? Ele merece. Opa, deixa eu só pausar aqui que eu já estou acabando, irmãos, para não estender muito. E fui lá e peguei um tênis, eu esqueci até uma marca, um tênis meio borrachudo, daqueles de andar nas trilhas, bonito, o tênis arrumado, mas um tênis ajeitado. E eu cheguei em casa... no dia no aniversário dele, e deu o tênis, cheguei para ele e falei, pai, eu comprei um tênis para o senhor. Tá aí, legal. Ele falou, gostei do tênis, até bonito, mas peraí. Aí ele calçou, e eu vi que ele fez eu todo empolgado, falei, não, você vai com ele para a igreja, macio, tênis, maravilhoso. E depois ele falou assim para mim, meu filho, você não liga não? Falei, o que foi? É que está pegando um pouco meus pés aqui, e se você me permitir não ficar chateado, eu vou trocar. Eu falei, não, pai, é do senhor o presente, vai lá, faça o que quiser e tal, né? Irmãos, eu tinha comprado um canhão de um tênis. Ele me vai lá e me troca por um olímpico simplesinho, daquele tal, e ele chega todo empolgado em casa. Olha o tênis que você me deu. Eu falei, pai, mas eu tinha comprado um outro muito... acabou de comprar uma sandália para tua mãe lá, então eu falei, mas por que você trocou o tênis por ele? Porque não dói os pés. Pessoas simples. Experiência traz isso, vamos para a simplicidade. Vamos viver o melhor de Deus. Larga a mão de frescura. E entenda que esse tempo que você está vivendo é o melhor tempo de Deus para a tua vida. Se você olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, você vai ver do alto o socorro vindo sobre a tua casa, os teus negócios, a tua família, em tudo que você pôr a mão em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos, diante da graça do Senhor nesses dias, vivermos de forma equilibrada, racionalmente, na presença do Senhor. E que a fé que brote no teu coração, você possa sempre se lembrar, alguém pagou por mim. Eu já sou justificado. Eu já tenho capacidade de viver tribulações. Eu tenho capacidade de viver a esperança. Eu tenho capacidade de chegar no alvo de Cristo para a minha vida. Sabendo que tudo eu posso naquele que me fortalece. Que o Senhor possa levar os olhos sobre ti, o Senhor possa guardar a tua vida, a tua casa, a tua família, de hoje para sempre. Que você possa dar testemunhos daquilo que é os desdobramentos da tua fé, na tua casa, nos teus afazeres. Você que está precisando de uma direção de Deus para empreender alguma coisa, fique firme. O Senhor vai trazer na tua mente aquilo que você, quando você estiver num momento de relaxado, um momento, sabe, na presença do Senhor pleno, certamente o Senhor vai te dar uma válvula de escape. O Senhor tem para nós, nesses dias, e tem reservado para a sua igreja, um tempo especial. Ele fala, olha para os lírios dos campos, eles não vestem, eles não fazem nada, mas no entanto eu os visto com toda a belezura. Por que você está ansioso com o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber, o que vai ser amanhã da tua empresa, o que vai ser da sua vida financeira, da tua vida material? Quem te ensinou que o reino de Deus é isto? Por favor, tire isso da sua cabeça. O Senhor Jesus disse para os discípulos, cara, não leve nada. Não leve nada. Porque vocês vão aprender no caminho. Andar pela fé é isso. Nós vamos aprender no caminho. O caminho é Cristo. Ele vai suprir a nossa história. Ele vai levar você em processos que você nem imagina. E vai haver na sua vida uma válvula de escape. O Senhor vai te dar um escape. Esta é a palavra do Senhor para você. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra na nossa história. Através dele, por meio dele, eu tenho certeza, a tua casa vai bem
em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, está, Senhor, declarada. Que os teus filhos possam viver, Senhor, de forma separada, de forma, Senhor, exclusiva, mediante a fé, nesses dias que aquele que está desanimado, prostrado, acamado, diz, Senhor, oh meu Pai, está, Senhor, entristecido, que o Senhor possa, meu Pai, trazer a esperança, trazer na memória, Senhor, a esperança, mas aquele também, Senhor, que está, oh meu Pai, de forma exacerbada, ansioso, está, Senhor, alimentando por demais, está alimentando por de menos, pessoas que estão sem sono, pessoas que estão, meu Pai, viciadas nos aparelhos eletrônicos, pessoas que estão, Senhor, agora cheias, Senhor, de somatização, Senhor, sabe, Senhor, possa trazer agora o equilíbrio, meu Pai. Traz, Senhor, na tua igreja hoje, meu Pai, a separação, que o sangue do Cordeiro faça diferença nos nossos lares, que à nossa volta, Senhor, estejam os anjos do Senhor acampados, Senhor, trazendo, Senhor, sobre nós aquilo que é, meu Pai, a guarnição, que possamos ter, Senhor, oh, meu Pai, sabedoria, inteligência, concentração, possamos saber, meu Pai, o Deus a quem servimos esses dias é o mesmo Deus de antes, de agora e será para todo sempre. É, oh, meu Pai, que nós temos, meu Pai, a certeza de que o Senhor, oh, meu Pai, guardará a nossa vida, a nossa casa. Oh, meu Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, de circunstâncias e situações adversas, mas nós perseveramos, meu Pai, porque, meu Deus, sabemos que somos justificados pela fé em Ti. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus levante os olhos sobre ti, tenha misericórdia de ti, te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Fique na bênção do Senhor e acompanhe a programação da igreja, em nome de Jesus. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.